o papel do idealismo na educação. Esse é o título da palestra de hoje. O papel do idealismo na educação. E não tenho 7 pontos, tenho só 5, tá? Então, vamos falar um pouco sobre a importância do idealismo. O que é idealismo? Na verdade, eu poderia fazer até 10 pontos, porque cada ponto desse é muito grande, né? Mas vamos só para organizar. Então, enquanto eu não falar do segundo ponto, é porque ainda é o primeiro, tá? Então, depois, porque são coisas que vão surgindo na minha mente e meditando sobre o nosso propósito, nossa visão. Nós começamos em 1986 e agora estamos rapidamente chegando ao fim de 2022. Então, vamos inteirar 36 anos de escola, né? 36 anos de escola cristã. É muito tempo e desde o início o ideal nosso está escrito nesse hino que cantamos. Esses são os nossos ideais. Então, a escola cristã é uma escola idealista. Ela é uma escola que existe por causa de um ideal. E poderia existir muitas definições do que é ideal, mas eu resumo no seguinte: uma pessoa idealista, ou uma pessoa que tem um ideal, é uma pessoa que não está vivendo apenas para trabalhar e ganhar seu dinheiro e comer e gastar. Não, é uma pessoa que não está limitada à sua rotina diária. Acho que um grande exemplo disso é aquele famoso exemplo que todo mundo comenta, quando viram os pedreiros ou servente pedreiro empurrando carrinho de tijolos e coisa, e um perguntou para ele: o que você está fazendo? Estou empurrando um carrinho de tijolo. E o outro falou assim: eu estou construindo uma catedral. Então os dois estavam fazendo a mesma coisa, mas um estava só empurrando o carrinho de tijolo porque ele queria ganhar o dinheiro no fim do dia, e o outro estava empurrando o mesmo tipo de carrinho, mas estava com visão, com o ideal de que o trabalho dele não era só para ganhar dinheiro, era para fazer algo maior do que ele, algo mais importante do que ele mesmo. Então, o ser humano, ele normalmente, um ser humano não consegue viver sem um ideal. Ele não consegue viver só pensando que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, ele vai estar simplesmente fazendo um trabalho só para poder ganhar o dinheiro e gastar o dinheiro. Ele não consegue viver só com isso. Ele precisa de algo além, sentir que ele está sendo importante, sentir que a vida dele vai fazer diferença, sentir, assim, eu acho tão trágico, uma cena que eu vi alguns anos atrás, de uma pessoa até famosa, que morreu, e no sepultamento dele puseram em cima do caixão a bandeira do time dele. Eu falo assim: poxa vida, então o ideal da vida dele era torcer para o time dele. Isso é um ideal muito baixo, né? Então, assim, a sua vida é composta de muitas coisas que você faz cada dia, e grande parte dessas coisas é para sobreviver. Grande parte dessas coisas, você vai lavar a louça que depois vai sujar de novo, você vai lavar a roupa que vai sujar de novo, você vai fazer comida que vai acabar, e depois você tem que ir para o mercado, comprar mais. Nossa vida é composta de muitas coisas que é para sobrevivência, e isso é normal, é parte de nossa situação humana, somos feitos dessa forma, não há nada de errado com isso, mas a sua visão não pode ser essa, você não pode viver só disso. Isso não traz a esperança, isso não traz vida, isso não traz propósito. A vida é muito cansativa. Você diz: não, todo dia tem que escovar os dentes. Não, vamos deixar hoje, né? Então, assim, todo dia levanta de manhã e faz a mesma coisa, e faz a mesma rotina. Meu Deus, é cansativo. Então, precisa ter algo que faz iluminar nossos olhos, precisa ter algo que é além de nós, precisa ter algo que não é só do dia a dia, da rotina. E a Bíblia fala isso, que o homem não vive só de pão, né? Ele precisa de pão, ele precisa comer, ele precisa fazer uma série de coisas. A Rosângela tem incentivado muitas pessoas a não ter uma vida sedentária, né?
E eu, às duras penas, estou tendo que seguir isso para poder ter saúde. Assim, os de educação física estão na cabeça. É muito importante o trabalho deles. Mas eu falo para o fisioterapeuta que desde que ensine exercícios que não tome muito tempo, eu vou fazer. Agora, se for para tomar muito tempo, pode esquecer que não vou fazer, não. Agora, se for rapidinho, ele tem uns exercícios de 2 minutos, 5 minutos, nossa, pode deixar comigo que eu faço, regularmente. E faz uma diferença nessa dor lombar que eu tenho tido uns 2 meses, fez uma diferença muito grande, e vai fazer mais ainda. Então assim, nós temos que fazer muitas coisas para ter uma vida saudável e inclusive para ter uma velhice saudável também. Então assim, você está semeando, e essas coisas não inspiram. Essas coisas não nos motivam, essas coisas são necessárias. Então, na escola, na educação, a gente tem que fazer muita coisa todo dia que é cansativo, rotineiro. As crianças têm que aprender a tabuada, eles têm que aprender letra cursiva, eles têm que fazer um monte de coisa que é cansativo, que é repetitivo, mas é necessário, faz parte da vida. Se eles não estiverem preparados para isso, vão ficar doentes, vão ter problema sério, né? Então faz parte da vida em todos os aspectos, a rotina, uma rotina saudável, hábitos saudáveis, mas isso não inspira, isso não traz alegria, isso não traz esperança. Então, todos nós precisamos de um ideal, nós precisamos ser idealistas, nós vamos ter alegria na vida se nós tivermos um ideal que seja válido. Então, resume aí que o ideal, ou ser idealista, é ser uma pessoa que não vive para o seu próprio conforto, para a sua própria sobrevivência, é uma pessoa que quer fazer algo diferente, que quer fazer algo além, que quer que a sua vida faça diferença no mundo e para outras pessoas, ou para uma causa, qualquer coisa, que não seja para mim, né? Um ideal, uma pessoa idealista é uma pessoa que está trabalhando para o ideal que é maior do que ela, é uma coisa que não é para si, né? Ela tem que se manter, porque senão ela não vai conseguir fazer nada. Mas a vida dela não consiste nessa visão para si. A vida dela consiste em algo maior. Então ela cuida de si para poder fazer melhor nessa causa que ela compra essa causa. E vocês estão percebendo que esse primeiro ponto dava para virar 5, né? Mas tudo bem. Depois a gente pode até organizar melhor. Mas a escola cristã tem um ideal. E no mundo hoje tem muitos ideais. No mundo hoje tem muitos ideais. Muitos ideais, muitos propósitos, muitas causas, né? Tem muitas pessoas que realmente dedicam sua vida a uma causa. Tem gente que tem umas causas estranhas, né? Quais são os costumes dos morcegos? Ele dedica a vida inteira para estudar as causas dos morcegos, né? A vida, os hábitos dos morcegos, essas coisas todas. Tem pessoas... Eu conversei com uma pessoa, fiquei embasbacado muitos anos atrás, que ele está fazendo, sei lá, pós-doutorado em línguas estrangeiras, em línguas antigas, que ninguém fala e que nem sabe. E eu perguntei, mas qual o propósito disso? Ele não sabia, ele só sabia que ia dedicar a vida para estudar essas línguas. Então, nós temos outras pessoas, como Madame Curie, que descobriu a radioatividade, morreu inclusive por causa disso, estudando a questão da radioatividade, essas coisas todas, cientistas que dedicam a sua vida para causas assim bastante complicadas e dão a vida para essas causas. Mas em síntese, não é nosso propósito entrar em todos os ideais e todas as causas que existem. Todas as causas, todos os ideais encaixam em 2 categorias. Isso é muito importante você entender. Todas as causas encaixam em 2 categorias. Podem ser humanistas ou pode ser cristãos, tá? Você pode encaixar todos os ideais em um cenário ou em outro, tá? Não tem jeito de escapar disso. E muitas dessas causas podem ser feitas por motivos humanistas ou por motivos cristãos, as mesmas coisas. Vamos dar exemplo. Grande causa hoje é preservar o planeta, consciência ecológica, parar da destruição do planeta pelo ser humano em favor do lucro, do dinheiro, da produção.
Isso pode ser feito com motivo humanista ou pode ser feito com motivo cristão. Ou seja, só porque a pessoa está cuidando do planeta, não quer dizer que ela é humanista. Mas depende da motivação, depende do propósito, depende disso. Porque quem crê que Deus é o Criador do mundo e que as coisas foram feitas por Deus e devem ser respeitadas e devem ser cuidadas e não devem ser só gastas para um lucro financeiro, ele está honrando a Deus e honrando o planeta por motivo cristão. Mas o outro pode estar, Deus que se lasque, nem sei que se existe Deus, mas é para ter um planeta melhor para o ser humano, é humanista, certo? Então ele pode fazer a mesma coisa por motivos e por propósitos diferentes, certo? Então a pessoa pode praticar a mesma ação e ser fervorosa e ser bem apaixonado por aquela ação, mas um humanista e o outro cristão, certo? Então assim, se a vida do homem consiste nas coisas materiais, consiste nesse planeta, consiste nessas coisas, não, o cristão não. O cristão crê que tudo vai ser queimado, destruído, e Deus vai fazer uma nova criação, e que nós devemos preservar e respeitar, não para o benefício da humanidade, mas por honrar o Criador, né? E sabendo que a finalidade da vida não são essas coisas, e que tem coisas muito mais importantes e muito melhores que ainda vão vir. Então ele não tem esperança de que esse planeta vai ser permanentemente desse jeito. Ele tem esperança em outra coisa, que é a esperança cristã, que é chamada a bendita esperança. Mas já o humanista, ele não crê nada disso, então ele acha que tem que preservar o planeta para o bem da humanidade, certo? Um outro exemplo também de um ideal é obras sociais, é cuidar dos pobres, é satisfazer a fome dos famintos, é ajudar aqueles que nada têm, que pode ser feito por motivo cristão e pode ser feito por motivo humanista, certo? É uma causa justa, uma causa boa, mas tudo depende da sua motivação e do seu propósito e do seu alvo, certo? Então assim, existem muitos ideais e ideologias, e algumas delas vão ser parecidas nas ações, mas a motivação e o alvo final é diferente. Um é humanista e o outro é cristão, tá? E a escola cristã é uma escola idealista. Nós não somos uma escola que visa lucro. Nós somos uma escola que precisa se manter, que precisa que o que entra sai e não sai mais do que entra, mas para nossa manutenção. Não é uma escola que visa lucro, é uma escola que visa um ideal, os ideais que nós apresentamos aí no nosso hino, que está bem claro, bem específico, nossos ideais. Então esse seria o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é o seguinte, vamos lá. Os jovens sempre são mais atraídos ao idealismo do que os mais velhos, sempre. Os jovens sempre querem mudar o mundo, os jovens sempre querem fazer diferença. Os jovens não querem só trabalhar, ganhar dinheiro e ser bem sucedido e coisa assim. Eles normalmente, assim, de toda generalização tem suas exceções, mas de modo geral, os jovens são muito idealistas, eles querem uma causa, eles têm energia, eles não querem ser iguais aos pais, os avós, eles querem mudar o mundo, eles querem fazer diferença, eles querem uma causa, eles não querem só trabalhar. Aliás, o jovem não quer trabalhar de jeito nenhum, né? Mas os jovens querem uma causa, eles querem uma bandeira, eles querem lutar por um propósito que seja maior do que eles. Isso é coisa do jovem. Eu canso de ver, conheço muitos ativistas e autores que eram extremamente radicais quando eram jovens e depois hoje são totalmente contra aquilo que eles defendiam quando eram jovens, entendeu? Então isso é muito comum, e por que aconteceu isso? Porque eles realmente não só falaram, não só empunharam uma bandeira, eles pagaram o preço, eles foram atrás, eles foram para a rua, eles deram sua vida, e aí eles perceberam que o ideal que estavam defendendo não era bem assim, e aí ficaram desiludidos, e aí mudaram, e aí quando são mais velhos, eles deixaram de ser tão idealistas, ou rumaram outro ideal, certo? Então isso acontece muito. Então vamos pensar sobre essa questão de jovens, porque nós estamos trabalhando com crianças que vão ser jovens, né, no 9º ano já são e já estão indo para o ensino médio, depois para a faculdade.
Esses jovens, eles são pessoas que realmente vão mudar o mundo. A sociedade futura é deles. E eles querem fazer diferença. Então, eles têm uma energia e uma vontade de fazer diferença, e uma vontade de não só viver pela rotina e não só ganhar dinheiro. Eles têm vontade de dar a vida por causas. E isso é muito bom, por um lado. Já os mais velhos sempre são mais conservadores, sempre são mais pé no chão, sempre são mais pragmáticos. E o que eles desejam para os jovens é que o jovem não faça doidice, que o jovem não faça loucura, e que ele consiga um bom emprego, que ele consiga ganhar bem e consiga viver a vida. Mas isso, já falamos, isso não motiva, né? É uma coisa boa, mas ao mesmo tempo não é uma coisa que motiva, que traz ânimo para o jovem. Então aí nós temos um conflito de gerações, né? Por que os mais velhos são assim? Porque eles sabem o custo dessas brilhantes ideias. Eles sabem que é caro. Eles sabem que dá anos de suor, sofrimento e prejuízo. Então eles não são muito assim, esse negócio de iludidos de que qualquer tipo de solução assim vai dar certo, sabe? E às vezes ficam cínicos, céticos, né? E às vezes não, às vezes eles continuam idealistas, mas com o pé no chão. Eu acho que vocês sabem que nessa história, mas eu gosto de sempre repetir, porque para mim essas histórias resumem as coisas, né? Disseram para um que cria nesse negócio que todo mundo deve ser igual, e todo mundo deve ter todas as coisas, e ninguém deve ter mais do que o outro, e ninguém deve ter mais dinheiro que o outro, ninguém deve ter mais coisas. E falaram para ele: se você tem 2 apartamentos, você daria um para quem não tem? Daria. Se você tivesse 2 carros e alguém não tem, você daria seu outro carro? Daria. E se você tivesse 2 galinhas, você daria? Não. Galinha não. Mas o apartamento você daria, o carro você daria, a galinha não. Por quê? Porque eu tenho 2 galinhas. Ou seja, a bondade dele é de um apartamento que ele não tem, então ele vai dar. E de um carro que ele não tem, ele vai dar. Mas a galinha ele tem. Não, a galinha não. Minha galinha não vou dar não. Então, essa historinha resume mais ou menos a atitude de muitos jovens. Eles dão: não, todo mundo tem que ser igual, mas você trabalhou, você suou, você ganhou, e você vai dar a si mesmo. Se você fizer tudo isso e tiver disposição de dar, parabéns. Agora, se você não fez e você está fazendo, nós chamamos caridade com o chapéu do outro, você não é um idealista sincero. Você é uma pessoa que tem uma bandeira, mas você não sabe o custo das coisas, você não sabe o preço das coisas, e você não é uma pessoa sincera, entendeu? Então, o grande problema, né, dessas 2 gerações, da mais nova e da mais velha, é essa. A mais nova gosta de bandeiras, gosta de causas, mas não sabe o custo, não sabe a história de que outros fizeram igualzinho, e o que deu, e aprenda com isso. Não deixe de ser idealista, mas não faça o mesmo que os outros fizeram, já deu errado, né? Faça de um outro jeito. Você vai errar, inventa um erro novo, certo? Isso é sempre minha filosofia de vida. Se você vai errar, e errar é humano, então se a gente é humano, a gente vai errar, inventa um erro novo, porque erro novo a gente aprende. Agora, repetir erro é burrice, né? Então, aprenda com os erros dos outros, aprenda com o erro das gerações passadas, aprenda com as pessoas que fizeram a mesma coisa que você está fazendo e hoje podem te falar que não dá certo por causa disso, entendeu? Aprenda e seja criativo de erros novos, né? Erros diferentes, que ninguém mais fez, né? Então, por isso que a gente precisa estudar história, né? Esse professor de história, estuda história, né? Porque quem não estuda história repete os erros das gerações passadas. Então, você precisa estudar história, você precisa estudar as coisas, e quando você for ideal, rumo a um ideal que ainda não foi tentado daquela forma, de um jeito diferente, né? Porque muita coisa que você está tão entusiasmado não vai acontecer, não vai ser daquele jeito, porque já fizeram e já deu errado. Mas a sociedade precisa dos dois. A sociedade precisa dos novos, com sua energia, sua abnegação, sua vontade de fazer as coisas, seu idealismo, e precisa dos velhos que vão não sufocar, não apagar, mas direcionar para que seja possível, né? Seja sustentável essas iniciativas, essas vontades da geração mais nova. Recentemente, acho que foi semana passada,
Eu vi dois exemplos que são chocantes. Eu vi num supermercado dos Estados Unidos, os jovens indo lá, abrindo as vasilhas de leite e derramando o leite no chão do supermercado, pisando, jogando, abrindo e jogando fora leite, porque estavam contra a dependência em comida animal, certo? É absurdo. Que jovem sem noção. Mas é jovem idealista, que está querendo, ele tem uma causa, então ele quer chocar o mundo, ele quer fazer alguma coisa, mas é uma coisa absurda você jogar um leite que gastou trabalho, suor e pessoas precisam e tudo, e você jogar isso fora no chão do supermercado. Quem que vai lavar isso? Quem que vai fazer? Isso é um crime, isso é uma coisa errada. Mas eles são idealistas, são uma causa, né? Uma causa. Outros, nessa mesma semana, foram no museu, aquele quadro do Van Gogh, né? Dos girassóis, vale milhões e milhões, jogaram sopa de tomate no quadro. Então, assim, são exemplos disso que eu estou falando com vocês. Os jovens hoje estão querendo causas, mas estão causando problemas graves, e estão enganados, estão iludidos, e estão atrás, estão com causas erradas. Essa energia, essa vontade de fazer diferença, ela é muito boa, mas esse negócio aí de fazer esse tipo de coisa assim, não é bom, né? Não é bom, é um exemplo de coisa que não deve funcionar. Nós precisamos, então, resumindo, do idealismo dos jovens e do pragmatismo dos velhos, certo? Precisamos unir o idealismo dos jovens e o pragmatismo dos velhos. Aqui na escola cristã, muitas pessoas, às vezes, não entendem nossa modo de agir, porque nós somos tão família e tão além da nossa profissão, além das coisas, cuidando uns dos outros, orando uns pelos outros, preocupando uns com os outros e tudo isso, que acham que quando são demitidos, que imagina, fui traído, né, não podia demitir. Mas você percebe que tem que ter pragmatismo e idealismo, né? Não quer dizer que nós deixamos de ser do jeito que nós somos, mas nós temos que ser pragmáticos, não tem jeito da gente não ter as duas coisas. Então são duras, são difíceis, parece que não é nada de idealista, mas precisa de ter as duas coisas funcionando direto, né? Nós temos que ter esses dois propósitos. E agora vamos para o ponto número 3, que é o seguinte: todo idealismo necessita de heróis. Todo idealismo precisa de heróis. Não tem jeito de ter um idealismo eficaz se não tiver heróis. Por quê? Porque ideologias, filosofias, teorias, eles não atraem, certo? Sim, não é uma coisa que os intelectuais, os estudiosos, os que gostam de ideias, mas grande parte do ser humano, da humanidade, não é assim. Então, para ser eficaz um idealismo, ele precisa ter heróis, ele precisa ter pessoas. Por isso que pessoas gostam de ler biografias, né? Biografias, pessoas que falam da vida delas, né? É muito mais eficaz você ter herói, que você sabe o nome, sabe o que fez, e sabe o que viveu, e sabe como é que foi, sabe os perrengues que passou, sabe os problemas, e ao mesmo tempo ele encarna princípios, ele encarna ideologia, ele encarna alvos, ele encarna essa coisa. Então você fala assim: eu gosto desse propósito de vida, eu gosto desse referencial. Ele mostrou que é possível você ter um idealismo e você ir atrás disso, então isso é muito bom. Então, assim, nós precisamos de pessoas com exemplo de vida, que mostram alternativas, que servem como referenciais. Não adianta só falar de ideias, né? Não adianta só falar assim, que tem que cuidar do planeta. Você tem que ver uma pessoa realmente fazendo isso, certo? Uma pessoa que está pagando o preço, que realmente fez mudança, que fez coisas. Poxa, aí é interessante, né? Então, assim, quando a pessoa personifica, quando a pessoa realmente manifesta essas coisas, ela se torna um modelo, um referencial, um exemplo. E, gente, professor é, muitas vezes, uma pessoa que tem muita influência nos seus alunos, né? Até sobre a profissão, até sobre a área que vai se envolver. Professor afeta demais, né? Então, assim,
realmente essa questão dos heróis, a gente precisa entender que às vezes a gente está martelando uma teoria, e seria mais eficaz você falar sobre pessoas, e que essas pessoas que encarnam essas teorias ou encarnam esses ideais, eles trariam muito mais efeito para os alunos do que simplesmente ficar falando sobre teoria, né? E é uma coisa que realmente funcionaria. O ser humano, ele é criado, ele é feito, ele é composto desse tipo de desejo. Ele quer ver heróis, ele quer ver modelos, ele quer ver pessoas que ele pode seguir. É por isso que tem esses astros, né, de cinema, ou astros de futebol, ou astros de internet agora, influenciadores digitais, essas coisas todas. O ser humano, ele naturalmente está procurando alguma referencial, alguma coisa, sabe? Para ele seguir. Então lembra disso. Simplesmente ter ideal não é por aí, só ideal. Precisa desse ideal em pessoas, em vida, em prática, e isso vai ser muito mais forte, muito mais eficaz. E a educação nos Estados Unidos tem mudado muito nesses últimos anos para pior, é muito pior do que era. Mas sempre foi sempre foi falado sobre essa importância de você ter heróis, de você falar sobre a vida desses heróis, de você pesquisar a vida dessas pessoas, sabe? Por isso é muito interessante, muito importante, porque isso afeta realmente a pessoa e parece que é um motor, uma motivação que leva ela para frente. E aí então eu fui procurar esse negócio sobre heróis e vi uma pesquisa, não vi a data, mas acho que por causa do texto que estava na internet, escrito de uma forma bem antiga, deve ser uma pesquisa que foi feita muitos anos atrás em uma cidade dos Estados Unidos. E eles fizeram 2 perguntas e começaram com os aluninhos desde, acho que o primeiro ano, até chegar no ensino médio, tá? E aí eles queriam saber, vamos dizer assim, sem induzir, sem avisar antes, aquela pesquisa surpresa assim, fizeram 2 perguntas. E essas 2 perguntas eu quero que você, até seria interessante às vezes até na sua sala de aula você aplicar isso. É uma ideia interessante para descobrir quem são os heróis dessa geração que nós estamos ensinando, né? Então as 2 perguntas são o seguinte: primeiro, de todas as pessoas que você conhece, ouviu falar sobre eles ou leu sobre eles, quem que você mais queria parecer com ela? De todas as pessoas que você conhece, ou ouviu falar sobre elas, ou leu sobre elas. Então, você conhece, ouviu falar, ou leu sobre elas, quem que você mais queria parecer com ela? Primeira pergunta. E a segunda pergunta é curtinha: por que você gosta dessa pessoa? O que é que faz com que você queira parecer com essa pessoa? Por que você escolheu essa pessoa? Então é lógico que as crianças mais novas vão falar dos seus pais, ou dos seus tios, ou dos seus professores, ou sabe, alguma coisa assim, coisas que viram mais de perto. E aí vai ficando mais velho, e aí tem pessoas, aí quando fica mais velho começa a falar de pessoas da história, pessoas que admiram, pessoas que viram da história ou dos acontecimentos atuais, coisas assim, né? Então esse seria o 4º ponto. E o 5º e o último ponto aqui é o seguinte: aí nós chegamos onde nós estamos e o que está me chamando muita atenção nesses dias. Eu acho que a gente precisa prestar mais atenção nisso. Quem que é o maior herói da história? Quem que é a pessoa que todos nós deveríamos querer parecer com ele? Quem que é a pessoa que não tinha exército, não tinha cargo político, não tinha dinheiro, não escreveu livro, viveu num país muito distante dos nossos e, no entanto, afetou milhões e bilhões de seres humanos mais do que qualquer outra pessoa? Como que ele conseguiu fazer isso? Ele não tinha mídia, ele não tinha dinheiro, ele não tinha posição, ele não tinha nada,
e no entanto afeta toda a humanidade. É uma coisa assim, inacreditável, uma coisa assim, que não tem lógica. Então é claro que é Jesus, né? Jesus, você pode não crer que ele é filho de Deus, você pode pensar o que quiser, mas esse fato aí não tem jeito. Por muitos anos a história é dividida com antes de Cristo, depois de Cristo, todas as datas, antes dele e depois dele. E sim, né, quando ele nasceu, né, na leitura bíblica de hoje, eu vendo lá o Simeão, velho lá, pegou ele nos braços, nenenzinho, chorando, tinha nem 40 dias de vida. Falou: pode me despedir em paz, porque eu já vi a tua luz, que vai brilhar para todos os povos. Todos os povos. Ele viu o nenê e falou isso. Quer dizer, e é verdade. Pode não crer em Deus, pode não crer em Jesus, pode não crer, mas que o cara falou isso naquela época, ele falou. E aconteceu. Nós estamos 2000 anos depois, milhares de quilômetros de distância, e esse cara é o cara. Entendeu? Então assim, como pode? Então assim, a vida desse homem precisa entender. Agora nós precisamos entender. Todo mundo, não, Jesus é filho de Deus, tipo assim, aquela reverência, aquela coisa, mas assim, tipo assim, né, tem nada a ver conosco. Nós temos que arrumar outros tipos de heróis, porque esse aí é filho de Deus, a gente não é, né? Foi gerado por Deus e Maria, então não tem nada a ver conosco. Não, ele não veio para isso. Ele não veio para começar uma religião, para começar rituais. Esses rituais podem ser muito bons, né? Esses rituais podem ser muito bons, podem ser muito produtivos, mas ele não veio para isso, certo? Ele não veio para dizer: olha para mim que eu sou o cara. Não, ele sempre falava: tua fé te salvou. Ele sempre fala: faça igual, entendeu? Ele não veio para ser admirado, uma peça de museu. Ele veio para ser imitado, para ser seguido. Tanto é que os seguidores dele não eram inicialmente fiéis de uma igreja, eles eram discípulos. E discípulos são pessoas que estão aprendendo a ser como ele. Ou seja, ele é o herói dos heróis, que é o cara que a gente precisa ser igual, precisa procurar. Ele deve nos atrair para que nós sejamos desafiados para ser o nosso modelo, nosso referencial, o tipo de pessoa que nós devemos ser. E será que os nossos jovens têm essa noção? Ou será que nós mesmos temos essa noção? Será que nós temos noção da humanidade de Jesus e que Ele veio para que nós fôssemos aprendizes? Discípulo é aprendiz para ser como Ele? Será que nós temos noção disso? Que o que Ele viveu naquela cultura antiga, naquela cultura agrícola, naquela coisa, será que nós entendemos que pode e tem mudado pessoas por toda a história, tem mudado civilizações inteiras, tem direcionado, claro, ninguém com perfeição, mas tem mudado vidas e continua mudando vidas, porque ele atrai para ser. Eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero ter essas características, eu quero ser como ele, que não é nem assim mole, tolerante, liberal, e nem severo, militar, religioso, certo? Ele era o equilíbrio perfeito entre o amor e a doçura, e também a rigidez e a justiça e a santidade. Então assim, ele não era um lado ou outro, ele era os dois. Ele era uma pessoa modelo, ele era uma pessoa que nós precisamos, eu acho que tem essa palavra, emular. Tem isso, Jaqueline, essa palavra? Emular? Não é se tornar mula, é querer ser igual. Emular, nós temos desejo de conhecer mais, para ser mais como Ele, para ser mais da sua maneira. Agora, isso não tira a necessidade de outros heróis, certo? Não tira a necessidade de outros heróis. As pessoas não podem ficar simplesmente falando sobre um homem que viveu 2000 anos atrás. Eles precisam de exemplos durante a história e atuais. Eles precisam de pessoas que não são perfeitas como Jesus, de jeito nenhum, mas são pessoas que demonstram aspectos dele. Ou seja, eles precisam de você na sala de aula, no seu dia a dia.
Eles precisam de ver em você aspectos que, quando você pergunta para eles quem que você queria ser igual, eu queria ser como minha professora de tal matéria. Nossa, ainda bem que eu não falei qual matéria, né? Quase que eu falei alguma matéria de exemplo, ia ser terrível, né? Não ia ser certo. Então, mas sempre tem, quando você está no Fundamental 2, no ensino médio, faculdade, sempre tem professor que brilha, que você lembra, que você emula, você quer ser como ele, entendeu? Que mudou seu ser, mudou sua visão de vida. Tinha uma professora aqui, muitos anos atrás, que até hoje eu vejo pessoas formadas falando sobre ela, entendeu? Então, nós não podemos, só Jesus é o herói. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer, ele é o herói. Não tem ninguém igual a ele, que fez tanta influência na raça humana, que puxa pessoas até hoje, que atrai pessoas até hoje. E para a gente ter ele como herói, precisa estar lendo sobre ele todo dia, né? Precisa ler todo dia e ver aspectos que você nunca viu, atitudes que você nunca viu. Quem pensa que ele nunca falou palavras duras, não leu a Bíblia, né? Ele xingava os discípulos mesmo, ou incrédulos, ou hipócritas, ou você não, entendeu? Ele perdia a paciência. Então, assim, eu sempre digo, Deus é muito paciente, mas a paciência dele não é infinita. Tudo mais ele é infinito, paciência não. Ele falou, quando enche meu saco, cuidado, sai da frente, entendeu? Então, nós podemos ser igual a Jesus também. Pode ter. Tem gente que precisa ficar com raiva, nunca fica com raiva. Jesus ficava com raiva. Você também tem hora que precisa ficar com raiva. Raiva é bom, na hora certa, do jeito de Jesus, né? Tem gente que acha que Jesus é sempre da paz, da calma. Não, pegou o chicote, tocou nos discípulos, ficaram com medo, entendeu? Então, leia sobre Jesus. Jesus não era assim, só a paz e amor, mas também, quando os caras queriam chamar fogo do céu e consumir todo mundo, então eu falei, peraí, vocês não estão com nada, tem que pegar as crianças no colo, tem que fazer, entendeu? Então, assim, tem muitos aspectos da humanidade de Jesus que a gente tem que ficar lendo direto os evangelhos até começar a entrar na gente quem é Jesus e como ele deve ser e como a gente pode ser como ele. Mas isso não basta para as crianças, para os jovens. Eles precisam de pessoas atuais, pessoas vivendo hoje, que eles possam ver modelo. Não serve modelo para tudo, mas serve para você ver aspectos da vida de Jesus nas pessoas. E Jesus quis dizer isso, não, eu vou embora, mas vocês são meus discípulos, vocês vão manifestar ao mundo, vocês vão mostrar para o mundo outro jeito de ser. Então nós precisamos de pessoas, os jovens precisam de pessoas que são heróis também. Você não precisa ter esse título herói, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Herói são pessoas que você quer ser como elas, entendeu? Você vê a atitude delas, você vê a maneira delas reagirem, você vê a maneira delas fazerem as coisas, e você fala assim, eu quero ser assim, né? Não é que você endeusa essa pessoa, né? Não é assim, mas você vê aspectos de Jesus na vida daquela pessoa, então se torna um referencial presente, atualizado, mais fácil de você fazer do que só olhar para um homem lá atrás e que queria ser como ele, certo? Então, era isso que eu queria transmitir para vocês. E isso não é só por palavras. Palavras são muito importantes, sabe? Palavras são importantes. Estamos ouvindo uma palestra hoje. Palavras são importantes, eles transmitem conceitos. Palavras sobre Jesus, muito legal, né? Palavras sobre Jesus, falando sobre como ele era e tal, muito bom, importante. Tem que ter, não tem jeito de conhecer Jesus a não ser por palavras, né? Porque ele foi embora 2000 anos atrás, então não tem jeito de conhecer Jesus a não ser por palavras. Tem que ter palavras escritas, palavras faladas, tem que ter palavras. Mas palavras só não formam esse tipo de modelo. Tem que ter postura. E a escola, a igreja é um lugar de palavras, tá? Muitas palavras. Mas a escola tem que ter palavras também, mas tem que ter mais do que palavras, e muito mais importante do que palavras, é a postura, é as ações, é as atitudes, sabe? Sem palavras, mas muitas vezes sem palavras, mas a sua atitude, a sua reação, a sua maneira de portar, sabe? A sua maneira de reagir, o seu ideal, o que o aluno vê nos seus olhos, que você não está assim só achando que ele está dando dor de cabeça, mas você tem interesse no futuro dele, você ama ele de verdade. São coisas que mudam a vida da pessoa para sempre, sabe? Muda a vida dela para sempre. E são coisas que às vezes não tem palavras, né? Assim, não é por palavras. São isso que afeta pessoas. Quando você fala anos depois,
Ele não vai esquecer de muitas aulas e muitas palavras, mas ele vai lembrar de algum momento, alguma coisa que marca. E você nunca sabe que hora que é essa. Mas se você tem modelo como Jesus, você pode ser também um modelo para as pessoas. E terminando, eu só queria alertar vocês o seguinte, que nós temos uma tragédia na nossa nova geração, de que eu temo que se fizer uma pesquisa dessa, nós vamos ficar muito desapontados com os heróis que eles vão apontar, sabe? E deixa eu falar uma coisa sobre isso. Tem heróis que são falsos, ou seja, projetam uma imagem bonita, que atrai os jovens, mas não são isso, não é isso, é fake, é falso, é digital, não é real, não é verdade. Isso é um caso. Mas tem outros casos que são pessoas que representam e encarnam valores que não são bons, né? Muitos influenciadores digitais levam a vida desgraçada, uma vida atrás de dinheiro, atrás de fama, uma vida horrível, e são idolatrados pelos jovens. Não tem nada que ficar criticando essas pessoas, tá? Não estou falando isso com essa intenção. Cada pessoa vai dar conta de si mesmo, a Deus, não tem problema nenhum. A questão é esse tipo de modelo que nossas crianças, nossos jovens estão seguindo? É isso que está diante dos olhos deles? Cadê os modelos bons? Cadê as coisas boas? Cadê as pessoas corretas e justas e certas? Entendeu? Então assim, porque tudo que você adora, você se torna. Isso é lei. Tudo que você admira, tudo que você honra, você acaba imitando, tá? Os países mais ateias, mais assim, que não creem em Deus, que proíbem a igreja, que tem tudo isso, o que eles têm nas casas e nas praças e tudo? Estátuas do líder. Tem que adorar, porque se adorar, você vai obedecer, certo? Isso é a lei, todo sistema totalitário sabe disso. Você não consegue só por exército, policial e força dominar o povo, não. Você tem que conseguir adoração. Não tem Deus, mas tem o Stalin, tem o Lenin, tem o ditador lá de Coreia do Norte, entendeu? Todo o povo, eles têm que cantar para eles têm que adorar, entendeu? Não tem outro jeito. Isso é antigo, desde as civilizações mais antigas. Todo mundo sabe, você nunca vai conseguir a adesão de toda uma população se não tiver uma adoração, certo? Então, eu queria deixar isso para vocês como algo para você pensar e preocupar sobre essa geração. Quais são os ídolos deles? Quais são os astros deles? Quais são as figuras que eles querem imitar? Quais são as causas que estão atingindo o coração deles, certo? Porque eles vão se tornar aquilo, e pode ser que depois de anos de sofrimento, eles vão ficar desenganados, desiludidos e mudar para o outro lado, mas vai custar anos, vai custar um prejuízo lascado, terrível para a vida deles. Esses meninos jogando leite no chão, eles querem alguma causa, querem alguma coisa, mas eles vão sofrer muito, até atingir uma causa justa, uma causa certa. E nós, como escola cristã, nós temos condições de direcionar, né? Pelo menos mostrar um caminho para que nossos alunos achem um caminho melhor, um caminho mais saudável, mais correto, né? Modelos mais justos, mais éticos e mais certos.